Fala, tudo bem com você? Diz para mim, você tem ultimamente sentido falta de viver uma espiritualidade mais profunda? Às vezes você se cobra fazer alguma coisa, né? Se ligar a uma religião ou então estudar alguma filosofia. Vamos entender direitinho o que a espiritualidade representa em nossas vidas, o quanto isso traz de prosperidade e equilíbrio. É um dos 8 pilares da nossa prosperidade. Em instantes. Olha, eu vou te dizer, eu sou totalmente favorável e durante toda a minha vida me dediquei a uma espiritualidade universalista. Eu vejo que as religiões, algumas com uma história não muito boa, um histórico aí de séculos de muito domínio, gerando muito sofrimento até as pessoas, outras até com boas intenções, com algumas atitudes atualmente bem intencionadas. Mesmo assim, você tem que prestar bastante atenção sobre uma coisa chamada preceito. Quais são os preceitos? Ou seja, quais são os princípios básicos daquela religião? Porque os princípios básicos da religião, da filosofia que você quer seguir, determinam o modo de pensar daquele grupo de pessoas. E determina, portanto, a forma de se relacionar com os outros seres humanos, com a natureza, ou seja, com Deus. Deus, na realidade, somos todos, tudo é criação divina, não é? Todos nós, humanos, os animais, as plantas, o cosmos, tudo é Deus. As outras dimensões, nós não podemos restringir Deus a uma visão pequena, distante, como as religiões ainda alimentam. Aquela visão de Deus como um ser externo a quem eu devo agradar, com orações, com boas atitudes, com caridade. Na realidade, grande parte da humanidade ainda vive numa etapa infantil da sua espiritualidade. Esse lado infantil que ainda procura obter de Deus uma recompensa, ganhar o céu. O que eu devo fazer para ganhar o céu? Eu tenho que ganhar pontuação. Parece que eu tenho que ganhar pontuação durante a minha vida, sendo boa pessoa. Eu venho ensinando aqui amplamente, repito a você, dentro do estudo mais aprofundado da metafísica, que vem sendo até comprovado por modelos da física quântica comparativos à metafísica quântica, nós percebemos que na realidade não existe a lei do retorno do modo que as pessoas entendem. Existe sim causa e efeito, ação e reação, ok? É a lei do karma, mas não como uma volta, como se fosse você faz o bem e recebe o bem, faz o mal e recebe o mal. Essa visão que eu digo que é muito infantil, percebe? E é só olhar o mundo, as coisas, isso não se comprova. As pessoas não vão receber necessariamente o que fazem, de bem ou de mal. Na verdade, nós precisamos compreender que a verdadeira espiritualidade é uma compreensão dessas leis metafísicas. Viver a espiritualidade é viver, sim, no amor, mas um amor amplo, não um amor necessariamente em termos de assistencialidade. O amor precisa ser mostrado através de serenidade, ética, princípios que podemos vivenciar. Então, estudar a espiritualidade, estudar tudo que soubermos, tivermos acesso, pudermos a respeito do mundo espiritual, como é a reencarnação, mas sem o preconceito religioso. O próprio espiritismo no Brasil, ele tem uma carga católica muito forte. Então, apesar dele esclarecer muito sobre a reencarnação, sobre questões da espiritualidade, da existência de outros planos, de mentores, obsessores, o que é ótimo, ele também traz uma carga católica que ainda acaba reforçando essa ideia de punição, de karma necessário, sofrimento necessário, que é aquela forma de espiritualidade que acaba trazendo para você uma postura muito passiva diante da dor, diante do sofrimento, e não uma postura responsável, porque nós somos criadores do nosso destino, nós somos deuses também, e às vezes o mau uso desse nosso poder, desse nosso livre-arbítrio, é que faz com que tenhamos consequências negativas. Na religião, tudo fica muito no âmbito do Deus quis assim, Deus quer o melhor para nós, se sofremos é porque Deus tem algo a nos ensinar. Presta atenção, Deus é você não está sabendo expressar a tua perfeição, você está contra si mesmo, é por isso que você sofre. Então, a real espiritualidade nos conecta com os outros seres humanos também, mas nos conecta com o Deus que é um aspecto nosso, o nosso eu superior. E aí nós passamos a entender uma espiritualidade universal,
Que tal em 2017, hein? Se aprofundar em todos esses estudos, conhecer a si mesmo, para poder conhecer também os outros seres humanos em alma, né? De verdade, para ter uma relação que seja de alma para alma, verdadeiramente, ok? E inclusive com muito amparo espiritual, que é um aspecto que em especial na espiritualidade é fantástico. Nós podermos ter relação com seres de luz, de consciência, de evolução maior em outros planos dimensionais. Essa espiritualidade está aí, ó, acessível para você, através do desenvolvimento da mediunidade, da paranormalidade, sem vínculos religiosos, de uma maneira plena, livre, né? E isso vai te trazer experiências marcantes e transformadoras em tua existência, ok? Fica aí o toque, o convite, espero que esteja ajudando você. E por que não espalhar, né, esse vídeo de agora para pessoas que você sabe que podem curtir? Vamos compartilhar o vídeo para os amigos, né, familiares, quem você acha que pode ser ajudado através das dicas desse vídeo, tá bom? Não deixa de fazer seus comentários aqui, de dar seu like se você curtiu o vídeo, e eu vou deixar aqui o link do próximo pilar da prosperidade. Tá te ajudando? Dá seu feedback, fala aqui para mim se você está curtindo esses 8 vídeos, né? Estamos aqui no transcorrer dos 8 vídeos, que são os 8 pilares da prosperidade, para você perceber que a vida como organismo precisa ter todos os órgãos funcionando plenamente, né? Esse é o objetivo, ok? Um grande abraço a todos vocês.